Olá pessoal, é um prazer estar aqui. Hoje eu apresentarei o nosso trabalho intitulado por Identificação de Automóveis com Iolo V8, uma experiência com utilização de dados sintéticos. Esse estudo foi desenvolvido por mim, Leandra, por Edson Souto e pelo Vitor Andrade. A motivação central deste trabalho está no uso de técnicas modernas de visão computacional, especialmente com o Iolo V8, para resolver problemas relacionados à identificação de automóveis. E nós vamos explorar como os dados sintéticos podem ser usados para melhorar a performance de modelos de inteligência artificial. Aqui nós temos o roadmap, então, para estruturar nossa apresentação. E começaremos com a introdução sobre o Iolo V8, sobre o que é, explicando suas funcionalidades e inovações. Em seguida, nós iremos detalhar o experimento realizado, que envolve o uso de dados sintéticos. Depois, nós iremos explicar a base de dados utilizada, incluindo tanto os dados originais quanto os dados gerados também artificialmente. Na sequência, falaremos sobre a metodologia adotada para combinar esses dados, também treinar um modelo e depois iremos fazer a demonstração prática dos nossos resultados obtidos. O Iolo V8 é a evolução mais recente da família da Yuon-Look-11, o Iolo, em uma série de modelos voltados para a visão computacional. Ele foi projetado para tarefas como detecção de objetos, segmentação e classificação de imagens. O diferencial do Iolo V8 é a combinação de técnicas modernas de redes neurais, como a arquitetura leve também e eficiente, e a rapidez e precisão, que já eram características marcantes da série. Isso torna o Iolo V8 ideal para aplicações em tempo real, como monitoramento de segurança ou sistemas embarcados, e a sua versatilidade permite que ele seja usado em diversas áreas, como nós poderemos ver nos próximos slides. Os exemplos de uso. Então, para contextualizar as aplicações do Iolo V8, nós podemos citar alguns exemplos práticos. No campo da segurança e vigilância, ele é usado para identificar intrusos, veículos ou atividades suspeitas em sistemas de monitoramento. Na área da saúde, ele auxilia na análise de imagens médicas, como a detecção de tumores ou lesões em exames de raio-x e ultrassom. Já no setor automotivo, sua aplicação inclui sistemas de assistência ao motorista e veículos autônomos também, reconhecendo pedestres, sinais de trânsito e obstáculos. Já na agricultura, ele monitora culturas, identifica pragas e até realiza a contagem de gado em imagens aéreas. No varejo, ele é usado para controle de estoque e análise do fluxo de clientes. E na robótica, o Iolo V8 auxilia robôs a navegar e interagir com o ambiente por meio da detecção precisa de objetos. Falando um pouco agora sobre o nosso experimento, o objetivo dele, ele teve como objetivo principal investigar como estratégias de aumento de dados ou data augmentation podem melhorar a identificação de veículos. Então, nós decidimos incluir exemplos sintéticos gerados artificialmente, especialmente motocicletas, e validar o impacto dessa adição no desempenho do Iolo V8. A ideia era entender como a criação de dados adicionais poderia suprir a falta de informações em bases de dados tradicionais e melhorar o aprendizado do modelo. Nós temos algumas indagações no experimento. Então, para conduzir o experimento, nós definimos algumas questões de pesquisa. Então, primeiro perguntamos qual a viabilidade de expandir uma base de dados de identificação de veículos para incluir motocicletas em termos de custo, tempo e esforço. Logo após, nós também analisamos como a inclusão de dados de motocicletas obtidas de bases de dados externas impacta no desenvolvimento do Iolo V10. E trabalhamos com essas duas hipóteses. A hipótese nula de que não haveria diferença significativa no desempenho, e a hipótese alternativa de que a H1, que o desempenho do modelo
poderia ser prejudicado pela inclusão de dados sintéticos, devido à diferença de qualidade entre um conjunto de dados. Então, H1 fala, né, o aumento da base de dados a partir da adição de exemplos com motocicletas degrada o desempenho do YOLO V10 quando comparado com a base disponibilizada. Temos aqui os dados originais. Para o nosso estudo, nós utilizamos um dataset disponível no RoboFlow, criado por Hilda Bhakti. Esse conjunto contém mais de 4.000 imagens de tráfego veicular, divididas em 13 classes de veículos, como carros, ônibus e caminhões. As imagens foram organizadas em 3 subconjuntos: treino, sendo 2.634, validação 966 e teste 458. Esse dataset forneceu a base inicial para treinar e avaliar o modelo antes de incluirmos os dados sintéticos. Já ao lado dos dados originais, criamos um dataset sintético, utilizando a ferramenta de IA Recraft. Esse conjunto incluiu 100 imagens adicionais anotadas com uma nova classe, motocicletas, e o uso de dados sintéticos tem sido uma prática bem crescente, pois ajuda a aumentar a diversidade e volume de dados, especialmente em cenários onde coletar dados reais é muito caro ou é demorado. Então, nosso objetivo foi testar se essa abordagem realmente contribui para melhorar o desempenho do modelo. Um ponto interessante do nosso trabalho foi a evolução na qualidade dos dados sintéticos. Inicialmente, as imagens eram geradas apenas com prompts básicos, o que resultava em dados menos precisos. Após aplicarmos um processo de fine-tuning, conseguimos gerar imagens mais realistas e relevantes para o contexto do experimento. Essa evolução mostra bastante como os ajustes nos métodos de geração de dados podem influenciar os resultados de um modelo. Então, apenas um prompt e um prompt com fine-tuning. Como as imagens aqui eram bastante ilustrativas, né, e aqui eram bem mais reais mesmo. Agora, explicando um pouco da metodologia, nós fizemos os prompts, né, como mostrados anteriormente. Após o resultado dos prompts, nós passamos esses dados para o Recraft. Logo após, né, tivemos a geração de imagens, fizemos o enriquecimento do nosso dataset e após isso enviamos esse dataset enriquecido para o modelo YOLO V10. A outra alternativa, né, para que nós possamos fazer a comparação, foi comparar imagens originais enviando-as diretamente para o YOLO V10. E agora, Vitor Andrade vai fazer a demonstração dos nossos resultados obtidos. Pessoal, meu nome é Vitor, eu vim apresentar aqui o projeto de aprendizagem do nosso grupo. E basicamente o nosso projeto se tratava de utilizar o modelo YOLO V8 para realizar a identificação de objetos, especificamente veículos e imagens, né? Inclusive vídeos. E o nosso projeto se tratou do que exatamente, né? Eu vou passando aqui pelo Colab e vou descrevendo para vocês o que foi feito e qual foi o resultado, né? Inicialmente a gente só faz a instalação de algumas bibliotecas aqui para baixar o modelo, usar, treinar e também baixar os dados. Aqui nesse primeiro passo a gente baixa 2 datasets, porque o nosso objetivo era o seguinte: a gente tinha um dataset que tinha imagens de diferentes tipos de veículos anotadas, sendo esses veículos carros, vans, ônibus, caminhões, veículos assim, mas a gente notou que não haviam motocicletas, né? Então, o nosso objetivo foi: será que se a gente aumentar esses dados adicionando motocicletas, veículos desse tipo, será que o desempenho do modelo vai cair ou o desempenho do modelo vai melhorar? Então, para fazer esse estudo, o que a gente fez, né? A
gente pegou o dataset original, a gente baixou ele e a gente aumentou o dataset com imagens anotadas de motos e motocicletas para ter um novo dataset. Com esses dois datasets, o que a gente fez, né? A gente criou uma função aqui que carrega o modelo YOLO V8 e faz o treinamento dele em um dos datasets da gente. Vale ressaltar que o formato como esses dados vêm da fonte que a gente pegou é assim. A gente vai ter uma estrutura de diretórios com 3 diretórios principais, que seria o de treino, com imagens e labels de treino, o de validação, com imagens e labels de validação, e o de teste, por fim, com imagens e labels, anotações de teste. Então, o que é que a gente faz, né? Eu tive que fazer uma pequena mudança aqui no YAML de configuração que vem nos dados, porque para o YOLO não possuía uma função de teste, de usar os dados de teste nativamente. Então, o que eu tive que fazer foi editar o YAML para dizer que para trocar na chave de validação o caminho e colocar o caminho dos dados de teste e rodar a função de validação. Assim eu ia conseguir resultados em cima dos dados de teste para poder ter métricas para mostrar, né? Esse aqui basicamente serve só para isso. Eu edito o YAML trocando o valor que está na chave validação do caminho dos dados de validação para o caminho dos dados de teste. Então vou usar a função de validação, que é o que o modelo dispõe. Então, seguindo aqui, o que foi que a gente fez? Inicialmente a gente treinou com os dados originais, sem o Data Augmentation, sem os dados anotados de motocicletas, e a gente encontrou os seguintes valores de Precision, Recall e essa métrica MAP50, né? Dentre outras, né? Tem várias aqui. Eu vou focar em Precision e Recall. A gente tem uma precisão por volta de 49% e um Recall por volta de 55% aqui nos dados de treino. Aqui na sequência eu utilizo os dados de validação e eu tenho valores semelhantes, né? Eu tenho uma precisão aqui de novo de 49%, por volta de 49%, e um Recall a mesma coisa, né? Nos dados de validação. E aqui é onde eu faço a modificação, né? Eu edito o YAML para trocar na chave de validação o caminho para os dados de teste e executo a função de validação, dessa vez utilizando os dados de teste, e depois edito o YAML de volta para ele voltar ao seu estado original, né? E aí aqui a gente teve por volta de 50% de Precision e o Recall de 53%. Então, em relação ao treino e a validação, o Recall baixou um pouquinho, mas a precisão aumentou, né? Agora, o que foi feito aqui foi o treino com os dados aumentados, né? E aí aqui a gente percebe que já houve uma melhoria em relação ao treino anterior, né? Porque aqui a gente tem por volta de 52% de Precision e 57%, praticamente 58% de Recall, né? Então é um comportamento curioso pra gente, porque a gente imaginou que adicionar essas motos poderia acabar adicionando ruído nos dados e diminuindo o desempenho do modelo, mas não é o que a gente percebe, né? A gente percebe que ele acabou melhorando. Aqui a gente realizou a execução nos dados de validação da base aumentada e novamente a gente teve resultados semelhantes, por volta de 52% e 58% aqui de Precision e Recall, respectivamente. E por fim a gente realizou aquela mesma alteração, né? A gente trocou o caminho dos dados de validação para os dados de teste e conseguiu ter métricas em cima dos dados de teste, né? E com isso a gente teve um aumento, uma melhora bem maior, assim, em relação ao que tinha antes. Agora a gente tem por volta de 54,6% de Precision e o Recall piorou um pouquinho, que é o mesmo padrão do outro. O Recall nos dados de teste piorou, enquanto a Precision melhorou um pouco.
agora é de 56,6% mais ou menos. Esse comportamento foi curioso e foi um comportamento bem curioso esse de os valores aumentarem, porque a gente imaginou, como eu falei, que adicionar essas informações novas às motocicletas iria adicionar ruído e consequentemente piorar o desempenho do modelo, mas não foi o que aconteceu, né? Por fim, a gente ainda realizou o seguinte: a gente criou aqui uma função que aplica o modelo em cima de um vídeo e salva esse vídeo anotado, né, com as detecções. Basicamente a função passa frame a frame do vídeo, fazendo as detecções nas imagens e salvando esses frames de volta no formato de um vídeo, né? E aqui tem alguns exemplos, eu vou mostrar aqui. A gente tem as detecções do modelo antes de ser treinado com Data Augmentation. Ele consegue identificar os carros, mas ele se confunde ainda bastante, né? Mas a gente consegue ver aqui que ele está identificando. Apesar dele confundir, por exemplo, essa árvore ali na esquerda com um caminhão e aqueles dois carros que estão próximos com um caminhão, né? Mas a gente vê aqui na rua que ele consegue identificar bastante bem os carros, né? Esse foi o modelo, novamente, sem Data Augmentation. E aqui eu vou exemplificar o modelo com Data Augmentation, que conseguiu identificar as motos, como vocês vão poder ver aqui. E ele consegue identificar os carros ainda bem, ou seja, não atrapalhamos o modelo, o que ele já identificava antes, e a gente consegue ver que ele identifica algumas motos. Como a gente pode ver ali na esquerda, ele vai identificar essa moto ali, quando chega mais próximo aqui. Apesar dele confundir alguns carros com motocicletas por conta da distância, mas a gente percebe que ele está identificando bem ainda. Então, provavelmente, para ter um resultado mais acurado, a gente precisaria treinar o modelo em mais dados, ou talvez utilizar um modelo maior, visto que a gente pegou o modelo mais simples do YOLO V8 e existem modelos maiores. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção.